que não ia estar, então aí lembrei que tinha que gravar. Então, boa tarde. A gravação lá para o YouTube. Boa tarde para os alunos dos segundos anos. Já começou a aula, mas agora formalmente, né? Gravando aqui. Bora lá, pessoal. Iniciando, de fato, com o pé na porta, o estudo do reino plantar. Espero que vocês estejam motivados com as plantinhas. Vocês gostam de plantas, pessoal? Nem sei se vocês gostam de plantas. Vocês gostam de fazer uma hortinha, cultivar? Vamos lá. Beleza. Estão vendo aí? Tá de boa para vocês? Ué, não tá transmitindo mesmo, não. Agora sim. E aí, pessoal, tá de boa para vocês, sim ou não? Estão vendo? Sim. Sim. Tranquilo, então, Sabrina. Vamos lá. Reino plantar. Oh, calma aí. Tem que passar devagar a história. Vamos lá, pessoal. Como o Samuel Cunha disse, professor Samuel Cunha, né? Vou novamente falar um pouco sobre as características gerais das plantas. Né? Lembrando, pessoal, quando a gente está estudando os reinos, né, claro que a gente está estudando em um nível evolutivo, de evolução. A gente vai do indivíduo mais simples, as bactérias, até os indivíduos mais complexos, plantas e animais. É claro que eu não acho que os animais eles são mais complexos de forma em caráter evolutivo que as plantas, tá? Mas claro que tem características diferentes. As plantas são autotróficas e os animais são heterotróficos, então a gente parte daí. Mas os dois são muito evoluídos já, tá? Em caráter evolutivo já são muito evoluídos. Vocês vão entender por que as plantas são evoluídas como os animais, tá? Com características, claro, em relação à alimentação diferentes. E outras também, né? Vamos lá. Então, pessoal, vamos aqui para as características gerais das plantas. Né? O reino plantae. Eucariontes, vocês sabem que são eucariontes porque, como eu disse, nessa organização desses reinos, né, vai do simples, que o reino Monera, as bactérias, e vocês já estudaram comigo isso esse ano, são seres procariontes. Por que são procariontes? Porque eles não têm um núcleo individualizado por uma membrana, que a gente chama de carioteca. Perfeito? Eles têm, claro, material genético, mas ele não é revestido por uma membrana. Ele é solto, disperso no citoplasma. Perfeito? Além disso, eles são pluricelulares. Isso aí já também é uma outra novidade evolutiva, porque até os fungos, tem fungos pluricelulares, mas tem os outros organismos, algas também unicelulares, fungos unicelulares, e assim por diante. Então, a partir desse grupo, teremos só o quê? Indivíduos pluricelulares. Além disso, autótrofos, quer dizer, realizam fotossíntese, produzem seu próprio alimento. Vocês estão cansados de ouvir isso? Fotossintetizantes, né? Nesse caso aqui, o Samuel Cunha falou, ó, fotossintetizante, não é quimiosintetizante. A gente pode ver esse termo, esse outro processo, quimiossíntese, lá nos fungos, mas nas plantas não. Planta é só fotossíntese. Além disso, tem a presença de seiva, que a gente vai falar sobre seiva bruta e elaborada. Ele não falou disso, dessa parte, né? Ele falou assim, ele falou da condução de seiva, falou dos vasos condutores, mas ele não falou exatamente sobre seiva bruta e elaborada, né? Então, é uma parte que já posso inserir melhor. Além disso, presença de parede celular, que é construída por celulose. Isso é uma característica típica das plantas, mas também os fungos, vocês lembram, quando a gente estudou fungos, os fungos também têm parede celular, como o professor disse também no vídeo. Só que a estrutura da parede celular dos fungos é um pouco diferente da estrutura da parede celular das plantas. Digamos que as plantas têm uma camada a mais que os fungos, perfeito? E, além disso, eles são constituídos de cloroplastos, como as algas, a gente tem que vincular também, quando a gente fala de cloroplasto, né, a pigmentação clorofila, evidentemente que a gente liga com algas. A gente vai perceber também que as algas elas são os ancestrais comuns das plantas. Não é uma planta, já foi há muito tempo colocada como planta, mas depois foi retirada. Tá? Eu acho que eu já falei isso quando
vocês estavam apresentando os seminários, né, sobre o reino protista. Mas é uma característica também típica desse grupo aqui, que são a presença de cloroplastos, que vai o quê? Possibilitar a capacidade de fotossintetizante dessas plantas, desses organismos. Ok? E os estômatos, a gente vai entender exatamente para que servem esses estômatos daqui a pouco, porque tem imagens sobre eles, acho que não tem os pontinhos pretos nas folhas, mas daqui a pouco eu vou falar sobre os estômatos também. E além disso, o Samuel Cunha falou sobre isso aí também, então é bom a gente ver um vídeo aula primeiro, porque depois a aula já está mais clara na cabeça de vocês, né? Tem como reserva, pessoal, reserva energética, o amido, reserva de açúcar, porque você sabe que todo açúcar é uma reserva energética, né? Então, o amido, que ele é um polissacarídeo, né? Quer dizer, é uma cadeia grande de açúcar, ele é a reserva das plantas. Tranquilo? A principal reserva das plantas é o amido. E ele está falando aqui, pessoal, o material diz que ele é de forma predominante terrestre, mas, como vocês já viram, o Samuel Cunha falando, tem as briófitas, e as briófitas, elas têm uma dependência grande da água, a gente vai entender daqui a pouco, se der tempo, claro. E os tamanhos variados, pessoal, e esses tamanhos variados é muito em decorrência dos seus vasos condutores, tá? Plantas que têm vasos condutores, evidentemente, que vão crescer mais e vocês vão entender melhor isso, né? Vão desenvolver as raízes de forma mais alongada, né? E etc. Vão crescer seu caule e assim por diante. Então, vamos lá. Mas também tem as pequenininhas, né? Que não tem vaso condutor. Vamos aqui. Tá, pessoal, aqui está mostrando a estrutura de uma célula vegetal, uma célula eucariótica. Vocês sabem que é uma célula eucariótica. Vegetal. Pessoal, então, vocês, quando a gente chegar aí, assim, eu espero que a gente chegue no reino animal, vocês vão ver algumas diferentes estruturas lá no animal, né, que não tem nos vegetais e assim por diante, né? Vice-versa. Que tem nas plantas e não tem nos animais. A primeira, pessoal, vamos lá. Aqui, vocês devem, não sei se vocês estão vendo a minha setinha, que está aqui em forma de cruz, são os cloroplastos, tá? Que eles têm a função específica, lógico, de quê? De realizar fotossíntese, tá? E também vai ter algumas estruturas, pessoal, que a gente vai ver lá no reino animal. Por exemplo, o retículo endoplasmático. Como ele é uma célula eucarionte, pessoal, tem muitas estruturas, organelas citoplasmáticas. Vocês estudaram essa parte celular lá no primeiro ano, né? Só que a gente repete, porque a gente está falando agora dos grupos, dos reinos. Não precisa novamente repetir essa parte aqui, claro. Núcleo, porque é uma célula eucarionte, retículo endoplasmático rugoso, que vai ter a parte onde vai produzir as proteínas, onde tem os ribossomos. Lembra, retículo endoplasmático rugoso, revisão, hein? Enem. Retículo endoplasmático rugoso, ele contém o quê? Os ribossomos. E quem produz as proteínas? Os ribossomos. Então, onde é produzido as proteínas na célula? No retículo endoplasmático rugoso. No liso, professor? Não, no liso não. Ele tem, por exemplo, a outra função de produzir lipídios e outras substâncias, e também uma outra questão de excreção, né, de substâncias. Perfeito? Como o complexo de Golgi também tem. Então, vamos lá. Aqui está escrito aparato de Golgi, mas a gente chama mais conhecido como complexo de Golgi, né? Tem a sua função de secreção, acho que vocês já sabem disso, né? Ele vai formar bolsas e jogar o que é ruim para fora, né? E mitocôndrias, vocês sabem, que é responsável pelo quê, pessoal? A mitocôndria. Vamos ver se vocês vão lembrar disso. Isso aí é conteúdo de primeiro ano. Qual é a função das mitocôndrias? É uma função muito importante para a gente, hein? Vamos ver se vocês estão por aqui. Se eu estou dando uma aula empolgada, né, porque é um assunto, eu já disse para vocês que eu gosto muito desse assunto, aí eu me empolgo aqui, mas não sei como é que vocês estão aí, se estão na mesma vibe. Eu esqueci. Qual é a função das mitocôndrias, Ícaro? A Jennifer falou energia. Sim, energia, você acertou. Exatamente. E a partir dessa energia, que vai ser realizado o quê? A respiração celular. Então, ela tem sim essa função, ela acertou, né? Mas aí já complemento dizendo que a partir dessa energia que é gerada, vai começar o quê? O processo de respiração celular.
Tranquilo? Então, é a partir das mitocôndrias. Aí tem aqueles processos todos de respiração, glicólise, não sei se vocês lembram. Esse assunto é lá no assunto do primeiro ano também. Vamos voltar para cá. Isso. Tranquilo. Só essa parte aqui, então, estrutural da célula vegetal, tranquilo? Isso aqui é importante, porque pode cair algumas coisas em relação ao que tem na célula vegetal, o que não tem na célula animal. Ok? Então, isso aqui é muito importante. O que tem nas duas. Tranquilo? Então, o vacúolo, a parede celular, tá, o cloroplasto, são estruturas que só a célula vegetal tem. Membrana plasmática, complexo de Golgi, retículo endoplasmático liso e rugoso, os ribossomos, o núcleo, tem nas duas, tanto animal como vegetal. Tranquilo, pessoal? Vamos lá. E aqui mostra o famoso cloroplasto, responsável pela fotossíntese, tá? E suas estruturas aqui. Bora lá. Aqui mostra só uma imagem do cloroplasto, né? Claro que o cloroplasto, como ele é envolvido em um pigmento chamado clorofila, e esse pigmento é verde, claro que o cloroplasto também, em função disso, será verde. E aqui, pessoal, mostra a parede celular. Lembrem que todas as plantas precisam de parede celular. Tá? Fazer sua parte estrutural aqui com parede celular. Bora lá. Pessoal, essa imagem aqui é muito interessante, que mostra mais ou menos os processos de nutrição vegetal das plantas, como é que elas se nutrem, e essa questão das trocas gasosas também. Essa imagem, ela nos traz não só a parte de botânica de reino vegetal, mas também uma relação direta com a ecologia, que vocês vão ver isso lá no terceiro ano, a parte de ciclos biogeoquímicos, ok? Que é outra parte que eu gosto muito, né? Mas eu não sou professor de terceiro ano, mas vocês vão ver lá, isso lá no terceiro ano, né? Bora lá, pessoal, entender isso aqui. Estão vivos? Estão, né? Dispostos? Pessoal, vamos entender primeiro as setas, o que vai entrar na planta, né, e o que vai sair. Tranquilo? Então, vamos começar aqui pelas raízes. São as plantas, e essa daqui já é uma planta evoluída, e a gente vai entender, uma angiosperma. Eu sei que é uma angiosperma, né? Pelas características aqui, mas vocês vão também compreender por que ela é uma angiosperma, que são dos frutos e flores, como o Samuel falou lá na aula dele. Mas vamos lá. Só nesse caso, o que vai entrar nas plantas? Sais minerais, a partir do solo, água, nutrientes de forma geral. Né? A gente tem que colocar, pessoal, duas diferenças entre esses nutrientes. Que um vai ser a seiva bruta, tá? Que essa seiva bruta, pessoal, vai ser distribuída pelo xilema, lembra? Seiva bruta, que não é a elaborada, e vocês vão entender todo tipo de nutrientes que entra, pessoal, com água, a gente vai chamar de seiva bruta. E quem transporta para toda a planta, né, é o xilema. Já, pessoal, a seiva elaborada, ela vai ser uma junção de líquidos juntos com glicose. Que essa glicose vai ser produzida a partir da fotossíntese, pessoal. Então, o que é produzido pela fotossíntese é o resultado final, claro, que é o oxigênio, né, mas também a glicose. E essa glicose, a gente vai chamar ela de seiva elaborada. E quem transporta essa glicose é o floema. Então, lembrem, quem transporta seiva bruta? Xilema. Quem transporta seiva elaborada? Floema. Xilema, bruta. Floema, elaborada. Perfeito? Tranquilo? Às vezes confunde a cabeça também, eu quando é estudante, quem que transporta seiva bruta, quem que transporta seiva elaborada? Mas lembre, xilema, bruta. Floema, elaborada. Tranquilo? Tá, vamos seguir aqui. Tá. Aí aqui, pessoal, vocês vão aqui para cima, pra vocês entenderem mais essas imagens aqui. No final, pessoal, né, claro que ele vai, a parte de energia gerada, né, vai produzir oxigênio a partir da fotossíntese, né, através dos cloroplastos, certo? E ele vai liberar esse oxigênio aqui. Só que, ao mesmo tempo, antes disso, ele precisa o quê, pessoal? Absorver o gás carbônico, o famoso CO2. Então, vai entrar o gás carbônico aqui para a produção de oxigênio. Aí ele vai vir para cá, ó. E vai entrar aqui por todo, vai vir aqui pelo caule, etc. Vai vir por toda a planta, porque toda a planta precisa desses nutrientes, que é gerado a partir da fotossíntese, que são os açúcares, a glicose, né?
e também de oxigênio, etc. Vocês sabem que a planta respira também, não só realiza fotossíntese. Esse estágio de respiração das plantas é bem complexo também, tá? Eu não sei se eu vou conseguir chegar nessa parte, que é a parte fisiológica das plantas. Vamos lá. E aqui, nesse caso, né, o oxigênio também vai vir, evidentemente, pelo solo, ele também vai absorver esse oxigênio, como nutrientes e água, etc. E aqui, ó, o gás carbônico que veio, né, da atmosfera, absorvido pelas plantas, vai chegar também no solo, que é o CO2. Perfeito? E também vai ocasionar o quê? A partir desse oxigênio que está aqui, esse CO2 que foi absorvido para cá pelas raízes, né, vai ajudar na respiração dessas raízes. Tranquilo, pessoal? Então, o que eu posso falar de forma geral? Que a planta, né, ela produz nutrientes, né, esses nutrientes vão ajudar na realização da fotossíntese, né, para a produção de oxigênio e de glicose. A glicose é transportada pelo floema, que é uma seiva elaborada, e o resto de nutrientes que entra pelas raízes, água e sais minerais, é transportado pelo xilema, que é a chamada seiva bruta, para essas águas e sais minerais aí. Tranquilo, pessoal? Sim ou não? É um pouco complicado essa parte aqui, mas isso é importante. Se vocês entenderem esse processo, que eu acabei de explicar para vocês, depois eu posso lançar esse material no CLES, vocês matam essas questões de vestibulares de parte de nutrição vegetal, tá? Vamos lá. Agora vamos chegar aqui nos grupos, pessoal. O Cunha lá, ele tinha parado nessa parte, ele falou só lá do cladograma, lembra lá daquela aula de classificação, né, sobre a questão dos clados, né, dos grupos. Ele parou nessa parte, ele só citou, falou um pouquinho, né, mas aí ele parou aí. Mas ele disse, ele chegou a falar desses termos aqui. Então vamos lá, pessoal, vamos entender os grupos das plantas. Como eu disse, né, como o Samuel Cunha falou também, as plantas elas são divididas em briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Cada uma, claro, a partir de um nível evolutivo. Briófitas sendo mais simples, até chegar nas angiospermas mais complexas, mais completas. Professor, quem surgiu primeiro? Eu faço essa pergunta para vocês. Quem surgiu primeiro? Quem surgiu primeiro? Um ambiente que não tem nada, pessoal. Um ambiente que não tem nada. Aí vai começar a aparecer as primeiras plantas. Quem aparece primeiro? Briófita, pteridófita, gimnosperma ou angiosperma? Falem para mim. Faço a mínima ideia. Não, mas tá fácil, Gabriel. Tá fácil, hein? Vem um ambiente desmatado. Vem um ambiente desmatado. O que começa a aparecer primeiro? Não fala em capim, pelo amor de Deus. Não é capim. Não aparecem umas plantas rasteiras, pessoal? Umas gramíneas? E se for num ambiente úmido, não vai aparecendo um outro tipo de planta também? Característica de ambiente úmido? Então, as primeiras plantas que podem aparecer, pessoal, no ambiente, são as briófitas, tá? Então, se a gente for entender nesse nível evolutivo, vamos voltar para cá. As primeiras que aparecem são as briófitas. Só que é o seguinte, a gente tem que entender que as plantas, como eu havia dito para vocês, elas são o quê? Elas são descendentes das algas. Então, as algas têm uma parcela aí também, nessa questão evolutiva das plantas. Perfeito? Mas também vai surgindo outras plantas que são resistentes a um ambiente devastado, por exemplo. Mas, de forma geral, as briófitas são as primeiras, mas podem aparecer até angiospermas depois. Não precisa seguir esse padrão de briófitas, pteridófitas, gimnosperma, não. Até porque os habitats são diferentes, né? Mas geralmente aparece briófitas, mas depois pode aparecer alguns tipos de angiospermas também. Aí vocês vão entender. Por exemplo, as ervas daninhas, como eu mostrei no vídeo para vocês. Tranquilo? Então vamos lá. Pessoal, essa divisão, né, vai ser dessa forma. Essas duas primeiras, né, que são conhecidas como plantas sem sementes, elas são chamadas de criptógamas, como o Cunha falou. Briófitas e pteridófitas. Lembrem, briófitas e pteridófitas, elas não têm semente. Tranquilo?
Só que a diferença entre uma e outra é que briófitas, elas são avasculares, isso quer dizer o quê? Elas não têm vasos condutores, tá? E as pteridófitas já são vasculares, quer dizer o quê? Elas têm vasos condutores. Por isso, pessoal, e o Cunha, eu estou fazendo referência ao Cunha porque, claro que ele me ajudou muito na minha própria aula, né? Em função das briófitas não terem vasos condutores, elas são rasteiras, são pequenininhas, tá? E depois a gente vai entender o ciclo de vida. Acho que hoje eu não vou conseguir falar sobre o ciclo de vida, só semana que vem, né? Mas vocês vão entender por que, por exemplo, as briófitas têm como fase permanente, né? Essa na questão de alternância de gerações, o gametófito. Isso o Samuel Cunha também falou. Não o esporófito, que são as outras plantas que têm essa fase permanente, esporófita. A gente vai entender isso direitinho. Isso cai demais. Uma parte que cai muito, e como eu sempre estou fazendo vocês ficarem ligados, essa parte de ciclo de vida de todos os remos cai muito do vestibular. Eles gostam dessa parte de ciclo de vida. E o Samuel Cunha também falou isso na aula dele. Vamos lá. Pessoal, entendido essa diferença entre briófita e pteridófita? As briófitas são avasculares, quer dizer o quê? Que elas não têm vaso condutor, né? Então elas têm uma dificuldade grande de, por exemplo, levar seiva para toda a planta, por isso que elas são pequenas e rasteiras, e por isso também, pessoal, que elas têm essa relação com a água, elas precisam da água, principalmente para fecundar, para reproduzir, e as pteridófitas, que a gente vai entender que são as samambaias avencas, né? Elas são um pouco maiores, porque já tem esses vasos condutores, já tem um pouco mais de facilidade de levar a seiva, os nutrientes para o resto da planta. Ok? E as briófitas são conhecidas como musgos e hepáticas. Hepática por quê, pessoal? Porque dizem que essas plantas têm uma estrutura parecida com o fígado humano. Né? E essas duas aqui são conhecidas como vegetais inferiores. Mas coitadas, né? Por que são vegetais inferiores? A palavra é um pouco pejorativa. Mas vamos lá. Agora, já as vegetais superiores, né, são mais superiores, digamos assim, são as fanerógamas. Então, lembrem, pessoal, plantas sem sementes são conhecidas como pictógamas, e as plantas com sementes são conhecidas como fanerógamas. Tranquilo? E são essas duas aqui, gimnospermas, são plantas sem frutos, mas têm sementes, e as sementes a gente vai chamar de sementes nuas, tá? Sementes nuas que não tem casca. Perfeito? E as angiospermas, que são plantas com sementes e com frutos, e com flores. Tranquilo? Que a questão da polinização das flores, toda aquela parte lá de polinização que vocês viram no vídeo, aquilo ali é angiospermas, tá? A grande maioria. E as gimnospermas, plantas sem frutos, mas com sementes nuas, um exemplo maior que a gente tem, Pedro do Paraná. Mas aquelas florestas, pessoal, eu não sei se vocês já viram isso em geografia, as florestas de coníferas. As coníferas são também gimnospermas, tá? Então, pinheiros, coníferas, aquelas florestas que tem lá no Canadá, na Europa, eu acho que na parte sul também tem, porque tem pinheiro, tem outras plantas. Tudo isso são gimnospermas. E depois a gente vai, no estudo de gimnospermas, vocês vão entender. Aquele pinhão, não sei se você tem alguém do sul, aquele pinhão, a semente nua grande assim, é produzida a partir desses pinheiros e etc., aquilo ali é uma gimnosperma, é uma semente nua, tá? E já as angiospermas são as frutas, são as plantas que a gente mais conhece, que é aquela que produz fruto, mangueiras, cajueiros, laranjas, abacateiros, né? E já tem uma proteção, casca, etc. E todos esses dois aqui, eu já falei, são os vegetais superiores. Vamos lá. Entendido essa parte, pessoal? Criptógamas sem sementes, briófitas e pteridófitas, sendo que briófita é avascular e pteridófita é vascular. Fanerógamas com sementes, gimnosperma e angiosperma. Gimnosperma sem frutos, angiospermas com frutos. Vamos lá, seguindo aqui. E aqui está as imagens, as briófitas, ó, mostrando a parte aqui dos esporos, e depois vocês vão entender que os esporos, essa parte esporófita aqui é uma parte temporária, o que fica, a gente fala temporária porque ele vai ajudar na reprodução, no ciclo evolutivo, depois ela vai sumir, e vai ficar só a fase permanente, que é o gametófito, e vocês vão entender isso direitinho. São as briófitas, ó. Essas plantas rasteirinhas que aparecem em um ambiente devastado, por exemplo, vai começar a aparecem muitas briófitas, mas podem, como eu disse, aparecer também angiospermas. Aí tem aqui as pteridófitas, né? O exemplar mais conhecido são as samambaias, né? Quem não tem uma samambaia em casa,
eu não tenho, mas quem não conhece alguém que não tem uma samambaia em casa, né? Samambaias, avencas e etc. Aqui a gimnosperma, mostrando a característica geral dela, né? São plantas que têm uma característica de clima mais frio e etc. Né? Sementes nuas, como eu disse. E as angiospermas, que produzem frutos e flores, são as mais evoluídas desses 4 grupos. Vamos lá. E aqui mostra, pessoal, a sequência evolutiva das plantas. Como eu já falei para vocês, as algas, segundo muitos estudos, são os ancestrais comuns das plantas. Né? Pessoal, o que veio antes das algas? Aí você me apertou, você me abraçar, como dizem, né? Antes das algas, algum organismo autotrófico, né? Parecido com alga, pode ser uma alga unicelular, né? E etc. Que até hoje aparece, tem um mosquito aqui, até hoje tem, né, a existência desses grupos aí, que são, digamos assim, os ancestrais das algas. Mas as algas verdes são os ancestrais das plantas, mas claro que houve algo unicelular antes dessas algas pluricelulares. Então, para vocês entenderem melhor, algas verdes pluricelulares, né, são os ancestrais comuns das plantas, mas não é planta, porque tem algumas características diferentes das plantas. Perfeito? E aqui já mostra briófita, depois pteridófita, isso no nível evolutivo. Então, apareceu a alga, depois apareceu briófita, depois apareceu pteridófita, depois apareceu gimnosperma, e por último, a mais complexa, né, a estrela pop das plantas, angiospermas. Perfeito, pessoal? Tranquilo até aí? Vamos seguir. O meu tempo está quase acabando, mas vamos lá. O que eu acabei de falar está escrito aqui, pessoal. Então, mas uma coisa que eu preciso dizer para vocês aqui é que as algas, que a gente já falou de algas, né? Ela não vai possuir raiz, caule nem folhas. Depois vocês vão ver, pessoal, que nas briófitas, né, acho que vai dar só para falar das briófitas só na próxima aula, vocês vão perceber que ela tem estruturas também que não podem ser consideradas raízes, caules e folhas. A gente tem um outro termo, porque elas são folhas incompletas, são caules incompletos, são raízes incompletas. E tem uma função também incompleta em relação a isso, porque não tem vaso condutor. Então, por não ter vaso condutor, ela não consegue desenvolver essas estruturas, como raiz, caule e folha, de forma completa. Tranquilo? Eu já falei também que a gente vai entrar já nas partes de briófitas, que elas não têm vaso condutor, e por não ter vaso condutor, elas precisam estar em um ambiente aquático. E se não tiver no ambiente aquático, precisa estar em ambientes úmidos, perfeito? Para poder realizar sua fecundação, senão ela não consegue. Aí os gametas, o gameta masculino das briófitas, ela precisa ter um flagelo para conseguir nadar até o gameta feminino. Tranquilo? Vamos lá. E aqui mostra, pessoal, os vasos condutores. Aqui de uma planta, que eu imagino é uma angiosperma, ele mostra aqui o vaso condutor, seiva elaborada e seiva bruta. Vamos lá. Vou perguntar de vocês. Eu já acabei de falar, hein? Para lembrar, para ver se vocês estão dormindo, estão ligados. Qual é o vaso condutor que conduz seiva bruta? Eu acabei de falar. É xilema ou floema? Vamos ver se vocês estão vivos. Seiva bruta, pessoal. Xilema ou floema? 12 pessoas caladas. A Jennifer está falando que a Lucila está doente. Não vai sair. Xilema, pessoal. Lembrem, seiva bruta é xilema. Isso cai no vestibular, hein? E seiva elaborada, floema. Vamos seguir aqui. Minha aula já está quase acabando. Então, seiva elaborada, conduzida por quem? Pelo floema. Está mostrando aqui. E seiva bruta, pelo xilema. Aqui só são imagens microscópicas desses vasos condutores. E, claro, pessoal, que os vasos condutores têm uma importância muito grande para o desenvolvimento da planta. Né? Quanto mais vaso condutor, quanto mais eficiente o vaso condutor, melhor para a planta. Porque ele ajuda no desenvolvimento das raízes,
ajuda no desenvolvimento do caule, porque traz nutrientes. E quanto mais nutrientes tiver, maior será a planta. Ok? Ou terá uma raiz grande, que vai ajudar na alimentação, evidentemente. Só em ecologia, vocês vão estudar também essa parte de raízes. A gente estuda um pouco essa parte de competição de plantas agora, mas lá na ecologia vocês vão estudar mais. Então, e as plantas, elas têm capacidades adaptativas muito grandes em relação às raízes, né? Que competem contra as plantas pelos nutrientes do solo. Vocês vão ver coisas interessantes, as formas. Aqui, já em fisiologia vegetal, a gente estuda essa parte dos formatos das raízes e como o formato da raiz vai ajudar na nutrição dessas plantas. E depois, lá no terceiro ano, vocês vão estudar essa parte de competição entre as plantas, como competição entre os animais, etc. Né? Que tem uma relação direta com o formato das raízes. 46, vamos aqui. Sim, vamos lá. Uma outra coisa importante, pessoal, das plantas, né, é a questão da epiderme. A epiderme, né, vocês sabem que as plantas, elas são formadas por parede celular com celulose, né, e elas têm uma capacidade de absorver água e guardar essa água, principalmente nesses períodos de seca, né, ela precisa dessa água. Os cactos, por exemplo, eu gosto de dar os exemplos dos cactos, porque os cactos, eles vivem em um ambiente muito arenoso, de deserto, e ela precisa realmente ter essa epiderme muito rígida para poder absorver a água e guardar essa água nesses períodos muito complicados aí de falta de água. Tranquilo? Então, as plantas têm essa característica importante aí de guardar nutrientes, guardar água para não desidratar. Ok? E uma outra estrutura muito importante são os estômatos, que a gente vai encontrar nas folhas, tá? Aqueles pontinhos pretos, pessoal. Nas folhas, vocês já viram, né? Claro. Você pega... Eu sempre, desde menino, eu sou curioso com planta, então eu pegava e ficava olhando aqueles pontinhos, eu não sabia o que era ainda, eu não sabia qual era a função, mas eu ficava rasgando as folhas lá, tinha uma mangueira na minha casa, eu ficava rasgando e olhando. Eu via a seiva saindo, eu via aqueles pontinhos. Aí depois, claro, que eu fui fazer biologia e entendi o que eram aqueles pontinhos pretos, né? Depois dando aula, que a gente tem que explicar para os alunos. Mas os estômagos, pessoal, eles são responsáveis pelas trocas gasosas, eles são muito importantes. Depois a gente vai entender como é que é esse mecanismo de troca gasosa. Perfeito? A partir da abertura e do fechamento dos estômagos, a partir das células guardas. Mas deixa isso para a próxima aula. A gente vai parar aqui nos estômagos, que eu vou mostrar para vocês já a função dos estômagos na próxima aula que estamos terminando. Termino 2 minutinhos antes para a gente poder ver aqui tudo direitinho. Espero que eu não tenha sido tão rápido assim. Às vezes eu corro um pouco com o conteúdo, porque tem muita coisa para a gente ver ainda, infelizmente. A diretora, nos 2 conselhos que eu participei, falou que a gente pode entrar com revisão, mas eu não sei se eu vou ser professor de vocês de terceiro ano, né? Porque tem professor de biologia de terceiro ano. Então, não sei como é que ele vai agir, mas eu imagino que ele vai fazer uma revisão desse conteúdo também, porque eu não vou conseguir, evidentemente, dar o conteúdo todo do segundo ano. Porque tem muita coisa para a gente ver ainda. O segundo ano não é só reinos, tem a parte de sistemas também. Tá? Então, tem muita coisa para ser vista ainda. Mas eu vou fazer o possível para chegar, pelo menos, até o reino animal, que tem muitos filhos no reino animal. Eu nem sei se eu vou conseguir fechar, vou chegar até mamíferos, tá? Então é isso, pessoal. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Opa, tem uma galera que saiu, hein? Mas tudo bem, faz parte. Só 12 assinaturas, teve gente que chegou e não assinou, né? Tô vendo isso. Aí fica difícil, né? Aí depois, professor, estava na sua aula. Mas aí não assinou. Pessoal, quem não assinou, assina logo aí, tá? Tá faltando gente assinar. A Jennifer estava mandando aí o formulário. Antes de sair, vocês assinem, por favor, porque isso é a comprovação que vocês estavam na aula. Tranquilo? Deixa eu parar aqui.